agora, nojento, né? Mas esses são todos os craques mundiais. E mesmo assim, eles são muito egoístas. Ego é uma palavra pequena, mas carregada de peso, medo e vergonha. O dicionário define ego como a parte da mente humana que medeia entre o instinto e a razão. É a consciência de si. É aquilo que te faz olhar no espelho e dizer, eu existo, eu sou eu. Mas a verdade é que poucas pessoas realmente encaram o próprio ego. Poucas pessoas têm coragem de aceitar que no fundo tudo que elas querem é serem reconhecidas, é vencer. A sociedade nos ensina que isso é feio, que o egoísmo é algo errado. Mas e se for justamente esse o erro? E se o que te ensinaram como pecado for exatamente a chave para você se libertar dessa vida medíocre? Se você não for o maior egoísta do mundo, não vai conseguir virar o maior centroavante. Eu só entendi isso quando eu assisti o primeiro episódio de Blue Lock. Aquela primeira cena. Aquela maldita cena. O Isaac Oite correndo no campo com a bola nos pés, o gol na frente dele. O destino dele inteiro se resumindo a um único chute. E ele falha, ele passa a bola, ele deixa o sonho escapar pelas mãos dele. Porque no fundo, ele achava que ele não era o suficiente. Ele achava que tinha que confiar no time. E que pensar em si mesmo era errado. E ali, naquele campo iluminado, ele percebeu que perdeu. Que não foi o outro que derrotou ele. Ele se auto-sabotou. E ali, eu entendi. Eu sou o Isaac. Você é o Isaac, e todo mundo que vive com um pouco de medo de ser egoísta é o Isaac. E é com esses pés na cara que o Blue Lock começa. Já começa te jogando a verdade que mais incomoda. Ou você pensa em você primeiro, ou ninguém vai pensar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o ego, o monstro dentro de você, e o que acontece quando você finalmente tem coragem de libertar ele. Eu recentemente assisti ao vídeo do Grit sobre essa relação de ego e Blue Lock, e eu fiquei parado, pensando, sei lá, talvez o problema seja eu. Não o mundo, não as pessoas, mas eu. Eu fiquei tendo essa conversa comigo mesmo mais de uma vez. E dói muito admitir isso. Dói perceber que o motivo de você estar estagnado é porque você aceitou ser mediano. Tipo, você já parou pra perceber que na vida a gente tende a acreditar que é errado pensar só em si mesmo? Que é feio querer ser o melhor e que é errado falar em voz alta que você quer vencer todo mundo, que você quer devorar todo mundo? Pois é. Mas e se eu te dissesse que esse que é o maior erro, na verdade é o maior erro que a sociedade quer que você cometa, porque é exatamente aí que você se perde. E o Blue Lock me fez encarar isso. Esse anime não é sobre futebol, é sobre ego. É sobre o monstro que você precisa libertar dentro de você, se você quiser ter alguma chance de não passar despercebido por essa vida. Por exemplo, se eu te perguntar agora, fora desse canal, fora de tudo, me responde de verdade. Quem é você? Sem tempo de pensar em resposta bonitinha, você saberia responder? E bom, se você consegue, parabéns, porque muita gente não sabe. A gente foi ensinado a moldar nossa identidade em torno do que os outros esperam da gente. E quando você não sabe quem é, qualquer coisa te derruba. Você vira um boneco de pano no meio de uma tempestade. E foi assim que eu me senti quando eu comecei a assistir o Blue Lock. Eu não tava vendo jogadores lutando pelo sonho de ser o melhor de Japão. Eu tava vendo pessoas tentando entender quem eles realmente eram. E qual era o lugar delas no mundo. E logo no começo, a palavra ego assusta, não? Parece arrogância, parece narcisismo. Mas em Blue Lock isso é outra coisa. É a força que te faz levantar da cama. É o grito interno que te faz dizer, eu existo. É a faísca que te faz olhar pra si mesmo e dizer, eu quero ser o número 1, eu mereço estar no topo. E aqui, ego de empate solta o verbo. O Japão perdeu porque faltou ego. Faltou coragem de alguém olhar para os próprios colegas e dizer, eu vou ser maior que vocês. E você percebe o quanto isso dói num país que valoriza tanto o coletivo. Mas a dor faz parte do crescimento. E Blue Lock já joga a gente logo no começo com um protagonista que é o Isaac. Ele é reflexivo do que nós somos. Alguém cheio de potencial, mas travado. No fundo, ele sabia que podia mais. Mas como muita gente por aí, ele preferiu passar a bola. Jogar o mais seguro. Não chamar a responsabilidade, porque vai dar errado, não? Só que ele aprende, da maneira mais cruel possível, que ou você tem ego, ou você é esquecido. Ele não tinha talento como os outros, ele não era o mais rápido, o mais forte, o mais habilidoso. Mas ele tinha uma coisa, essa vontade, esse ego, que transformou ele em algo que nem ele sabia que poderia ser. Mas sabe o que é curioso? Mesmo nesse ambiente de competição insana, o Isagi constrói algo que muitos diriam ser impossível no Block. Uma amizade genuína. Bachira é a primeira fagulha que acende dentro do ego de Isagi. Os dois compartilham algo que transcende a bola. Eles compartilham o mesmo monstro interior. Ou melhor, essa solidão de ser diferentes. É com Bachira que o Isagi entende que por mais que você precise ser egoísta, você também precisa de pessoas ao seu lado que te forcem a evoluir. Porque o egoísmo não exclui a conveniência. Ele exige que você seja cercado de quem te provoca, te desafia, te obriga a crescer. E essa relação dos dois... E cara, essa relação ela é tão única que eu vou até puxar o gancho aqui. O próximo vídeo
vai ser sobre o Bachira. E como esse monstro interior dele fez ele evoluir. Mas essa amizade com o Bachira literalmente só prova que mesmo você rodeado de pessoas, você ainda pode encontrar alguém com quem você tem que fazer essa conexão. Essa conexão de crescimento, de desenvolvimento, sabe? E eles conseguem dominar praticamente todo o projeto juntos. A gente vê as situações de desespero do Izagi, o Bachira pegando a bola, chamando a responsabilidade, liberando o monstro, falando que o monstro tava mandando ele trocar pro Izagi. É meio maluco. E aqui eu consigo te provar como o Blue Lock ele é completo. Porque se eu for falar de Izagi e Bachira, eu tenho que falar do arquiteto desse caos, o Jinpachi Ego. O cara que parece um treinador, mas que na verdade é mais um maestro de um experimento cruel. Porque desde o primeiro episódio, o Ego destrói tudo que o Izagi acreditava sobre futebol. Ele não é um treinador tradicional. Ele é a voz que tá gritando pro Izagi: você não é especial ainda, mas você pode ser, se você tiver coragem de abraçar esse seu ego. O Izagi não teria se tornado o monstro que ele é sem esse confronto brutal com as ideologias de ego. E no fundo, ele não é só o técnico de Blue Lock. Ele é o reflexo do Izagi no futuro. O Izagi que quer destruir o mundo do futebol como ele conhece. Esse embate entre aluno e mestre ainda vai render muito mais. E eu aposto que você já percebeu, o Izagi tá começando a virar o próprio Jinpachi Ego. E justamente nesse processo de se tornar o ego de empate, a gente tem que pensar na relação entre ego e ação. Não basta você só ter o ego. Se você só acha que é bom, mas não age, você vira só mais um frustrado que tá no bar contando histórias como o que poderia ter sido. Algo que talvez o ego entenda muito bem. Eu tô doido pra saber a backstory dele, porque ele não tá jogando profissionalmente hoje, mas todo mundo respeita ele dentro da competição. E o Izagi percebe isso. Ele entende que o ego dele só serve pra alguma coisa se ele colocar isso em campo. E a cada passe errado, cada chute bloqueado, cada derrota, alimenta o monstro dentro dele. E ele aprende a gostar da sensação de ver os outros sofrendo e sendo eliminado. E é aí que Blue Lock brilha e destoa de toda a obra. Não é sobre vencer o outro, é sobre vencer a si mesmo. Mas tem um outro lado dessa moeda. Existe um ego doente, um ego que te cega. E o Rin é o exemplo perfeito disso. Ele é o número 1, mas ao mesmo tempo é o mais frágil. Porque o ego dele não quer vencer, ele só não aceita perder. É um ego que isola e sufoca, faz você jogar sozinho um jogo que é o coletivo. Blue Lock não te diz pra ser assim. Ele te mostra que o ego saudável é aquele que, mesmo querendo ser o melhor, sabe que você precisa usar os outros pra alcançar isso. Usar, criar reações químicas. E é nisso onde a maioria cai. Porque em Blue Lock, assim como na vida, você sempre vai ter um ranking, na escola, trabalho, no amor. E aceitar isso dói muito. Dói perceber que tem gente melhor que você. Dói mais ainda que às vezes você nem tá no jogo. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar o ranking, mas isso vai ter que exigir aceitar uma coisa brutal. Você é substituível e você é descartável. Só que o ego saudável não vê isso como um peso, mas como um combustível. Porque o maior erro que você pode cometer é colocar objetivos pequenos demais. Porque quando você mira pequeno, você não liga de falhar. Agora, quando você mira no topo do mundo, você sente o peso. E é esse peso que faz o Izagi e que vai te fazer se mover. Em Blue Lock, os personagens que mais crescem são aqueles que não têm medo de falar em voz alta. Eu vou ser o melhor do mundo. Eu vou ser um herói. Agora, na vida, quem tá disposto a gritar isso? Bom, todo mundo tem algo que é bom. O problema é que a maioria tem medo de assumir isso. Por medo de parecer arrogante, de se expor. O Blue Lock te dá um tapa na cara e te obriga a gritar: eu sou bom nisso. E se você não sabe no que é bom ainda, bom, é sua obrigação descobrir. E, como eu disse antes, Blue Lock não é sobre futebol. É sobre um monstro que você precisa liberar dentro de você. É sobre parar de pedir desculpa por querer mais. É sobre entender que se você não tiver ego, alguém com ego vai passar por cima de você. Então, se funciona pra mim, tenha ego. Eu não sou o melhor em nada, mas quando eu entendi que eu posso ser, a minha vida mudou. Meu canal, meus projetos, meus sonhos, tudo só começou a andar quando eu parei de me esconder e comecei a aceitar que eu tenho um monstro dentro de mim. Blue Lock me ensinou isso. E se você tá me ouvindo até aqui, é porque esse monstro também tá dentro de você. Então, para de se esconder e tem ego. Devore o mundo. Devore o mundo que logo logo você vai estar como o Izagi, esse herói reconstruído. Tanto que se você olhar pra ele no começo do Blue Lock e ele da Leo Ace League agora, ele é um jogador totalmente diferente. No começo, ele era um garoto perdido, um jogador sem luz própria, dependendo de passes, de sorte, preso num futebol coletivo que nunca favorecia ele. Mas agora, olha pra ele. O cara que perdeu no colégio é aplaudido em estádios do Japão. Naquela passeada, sendo vacionado pela torcida. Ele é o protagonista de manchetes, de discussões, o cara que desafia Kaiser, Noel Noah e qualquer um que olha torto pra ele. Sabe o que mudou? Ele só parou de se perguntar como eu posso ajudar o time e começou a pensar como posso ser quem decide tudo. O Izagi não tem esse ego vazio. É o ego construído na dor, na derrota, na humilhação pelo Kaiser. E agora que tem toda a gente gritando seu nome, se você for parar pra ver, metade daquelas pessoas, mais da metade, nem sabe o que ele sofreu. O Izagi, do começo do anime, nunca teria chegado onde ele chegou, que ele tá ali no mangá agora.
Porque o Isaac do início ainda acreditava que o mundo era justo. E o Isaac de agora sabe que o mundo é de quem consegue tomar ele. Bom, enfim, eu queria passar esse meu ponto de vista, porque como eu disse de novo, menção totalmente honrosa aqui ao Grit. Eu olhei esse vídeo dele e eu parei pra refletir e eu pensei sobre esses pontos. Creio que nenhum canal tenha falado disso ainda. Mas enfim, obrigado por ter assistido até aqui. E também, se vocês quiserem ajudar, eu vou iniciar o grupo de membros agora. Então, se você quiser entrar nesse clube de membros, seja mais do que bem-vindo, o clube dos personagens secundários. Fica à vontade também para mandar sugestões de vídeos exclusivos para membros que você quer ver. E é isso, obrigadão mesmo, nos vemos no próximo vídeo.